Olá, hoje nós vamos falar aqui de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, o que é grandezas? Grandezas são tudo aquilo que eu posso medir, que eu posso contar, que eu posso quantificar, tá? Então, o tempo, eu posso medir o tempo através das horas, dos minutos, a velocidade, eu posso medir a velocidade, tá? Então, grandezas é isso, tudo que eu posso medir, tá? Então, olha só, primeira situação aqui. Ó, produção de parafusos por uma máquina. Então, eu tenho a produção em horas e as unidades produzidas por hora nessa coluna. Então, olha só, uma máquina trabalhando, uma máquina que produz parafusos trabalhando, em uma hora ela vai produzir 2.000 parafusos. Então, em 2 horas, ela vai produzir 4.000 parafusos. Em 3 horas, 6.000 parafusos. E em 4 horas, 8.000 parafusos. Então, olha só, a gente pode observar que daqui para cá, de 1 para 2, aumentou 2 vezes. Eu multipliquei esse 1 por 2 em 2 horas. Então, ó, essa relação aqui também vai aumentar 2 vezes. Então, se uma hora ela produziu 2.000, em 2 horas ela produziu 4.000. Então, se eu multiplicar 2.000 vezes 2, vai dar 4.000, tá? De 1 para 3, aumentou 3 vezes, tá? Então, aqui, ó, de 2.000 para 6.000, também aumentou 3 vezes. 2.000 vezes 3 é 6.000. 6.000. Então, isso que é grandeza diretamente proporcional. Na medida que uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Então, de 1 hora para 4 horas, aumentou 4 vezes, ó. E de 2.000 para 8.000 também aumentou 4 vezes, porque se eu multiplicar 2.000 por 4 vezes 4 vai dar 8.000. Então, isso que é grandeza diretamente proporcional, porque na medida que uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. No exemplo 2 aqui, temos aqui, ó, veja o tempo gasto para ler um livro de 360 páginas. Então, eu tenho essa coluna aqui, que eu coloquei as páginas lidas por dia, e isso aqui o número de dias que é gasto para ler esse livro. Então, olha só, se eu ler 5 páginas por dia, para ler esse livro de 360 páginas, eu vou gastar 72 dias. Se eu ler 10 páginas por dia, para ler esse livro de 360 páginas, eu vou gastar 36 dias. Se eu ler 15 páginas por dia, para eu ler esse livro de 360 páginas, eu vou gastar 24 dias. Se eu ler 20 páginas por dia, para ler esse livro de 360 páginas, eu vou gastar 18 dias. Percebe que daqui para cá, essa grandeza aumentou 2 vezes. Então, eu estava lendo 5 páginas por dia, eu aumentei para ler 10 por dia. E aí, essa grandeza aqui diminuiu. Ó, se eu leio 5 páginas por dia, eu gasto 72 dias. Se eu aumentar para ler 10 páginas por dia, eu vou gastar 36 dias. Então, daqui para cá, eu multipliquei por 2. 5 vezes 2 é 10. E daqui para cá, eu dividi por 2. Então, isso é grandeza inversamente proporcional, porque na medida que uma grandeza aumenta, a outra diminui, certo? Então, ó, posso observar que de 5 para 15, aumentou quantas vezes? 3 vezes, ó, eu multipliquei por 3. E de 72 para 24, eu fiz o quê? Eu dividi por 3. Houve uma divisão por 3, tá? A mesma coisa, de 25 para 20, eu multipliquei por 4. E de 72 para 18, eu dividi por 4. Então, isso é grandeza inversamente proporcional, porque na medida que uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ok? Então, isso que eu queria falar para vocês sobre o que é uma grandeza diretamente proporcional. Então, em grandeza diretamente proporcional, na medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. E grandeza inversamente proporcional, e inversamente, porque na medida que uma grandeza aumenta, a outra diminui. Tudo bem? Vou fazer 2 exemplos aqui com vocês, para nós entender melhor o que é uma grandeza direta e inversamente proporcional. Então, eu tenho aqui, ó,
Uma fotocopiadora tira 10 cópias em 12 segundos. Quanto tempo ela gasta para tirar 110 cópias? Então, eu tenho duas grandezas aqui, que é o número de cópias que a fotocopiadora faz e o tempo que ela gasta para tirar essas cópias. Então, ó, ela tira 10 cópias no tempo de 12 segundos. E aí, eu quero saber quanto tempo ela vai gastar para tirar 110 cópias. Então, a grandeza que eu tenho aqui é 110 cópias. E eu quero achar o tempo que ela vai gastar. Então, esse tempo eu não sei. É X, tá? Então, ó, ela tira 10 cópias em 12 segundos e 110 cópias. Quanto tempo ela vai gastar? Então, eu preciso saber qual é esse tempo. Então, olha só, o número de cópias está aumentando. Ó. Eu tirava 10 cópias em 12 segundos, agora eu quero tirar 110 cópias. Então, ó, se eu aumentei o número de cópias, aqui eu aumentei o número de cópias, eu quero tirar mais cópias. Então, ó, se eu quero tirar mais cópias, esse tempo vai aumentar ou vai diminuir? Ó, se eu tiro 10 cópias em 12 segundos, 110 cópias com certeza vai aumentar o tempo. Então, esse tempo também vai aumentar. Então, também eu preciso aumentar esse tempo. Então, olha só, as minhas duas setinhas estão indicando para cima. Então, o que é isso? Isso é uma grandeza diretamente proporcional. Porque na medida que uma grandeza aumentou, que é o número de cópias, o tempo também vai aumentar. Ok? E aí, como que eu resolvo esse problema? Fazendo uma regra de 3, multiplicando em cruz. Então, vai ficar 10 vezes x vai ser igual, ó, 10 vezes x vai ser igual a 110 vezes 12. Então, ó, 10 vezes x, aqui também é conhecido como regra de 3 simples. 10 vezes x vai ser igual. Quanto é 110 vezes 12? 110 vezes 12 é 1.320. Agora, para mim achar esse resultado, vou fazer aqui na frente. Ó, vou isolar o x, deixar ele sozinho. Então, vai ficar 1.320. Esse 10 que está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, vai ficar 1.320 sobre 10. Dividindo 1.320 por 10, eu posso cortar esse zero em cima e esse zero embaixo. E esse x vai ser igual a 132. 132 o quê? O tempo, né? Estou procurando o tempo. Então, vai ser 132 segundos. Ok? Que essa fotocopiadora vai gastar para tirar 110 cópias. Próximo exemplo. Então, olha só. Próximo exemplo, ele fala, Alex gastou 2 minutos para dar uma volta num circuito com velocidade de 210 km por hora. Quanto tempo ele gastaria para percorrer o mesmo circuito com velocidade média de 140 km por hora? Então, aqui, as grandezas que eu tenho é tempo, tá? É o tempo e velocidade. Então, as grandezas que eu tenho é tempo e velocidade. Então, olha só. Com 2 minutos, Alex dá uma volta no circuito se ele andar a velocidade de 210 km por hora. Com 2 minutos. Agora ele quer saber quanto tempo ele gasta, então essa é minha incógnita, é o valor, é o x que eu quero achar, para percorrer o mesmo circuito com velocidade média de 140 km por hora. Então, olha só, aqui eu tenho a grandeza tempo e velocidade. Então, olha só, ele está andando a 210 km por hora. Aí ele reduz a velocidade para 140 km por hora. Então, aqui o que que houve? A velocidade diminuiu, tá? Então, ele está andando mais devagar. Agora, ó, se com 2 minutos ele gastava 2 minutos com velocidade de 210 km por hora, se ele diminuir a velocidade, ele vai gastar mais ou menos tempo. Então, esse tempo vai aumentar para ele fazer esse percurso, certo? Então, ó, esse tempo vai aumentar, tá?
porque ele está diminuindo a velocidade, ele vai gastar mais tempo. Então, isso é o quê? Isso é uma grandeza inversamente proporcional, porque ó, a velocidade diminuiu, então o tempo vai aumentar. Então, quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, eu multiplico isso direto. Ó. Eu faço x 140 vezes x igual 210 vezes 2. Tá? Então, ou eu posso fazer assim também, ou eu posso inverter uma dessas grandezas para a setinha ficar tudo apontado para cima ou para baixo. Vou inverter essa aqui. Então, ó, eu posso colocar o x em cima e o 2 embaixo, certo? Então, essa setinha vai ficar como? Vai ficar virada no sentido para baixo. E igualar ao mesmo 210 sobre 140. A setinha aqui já é para baixo, então eu faço a regra de 3 multiplicando em cruz. Então, como vai ficar? Vai ficar assim. 140 vezes x vai ser igual a 2 vezes 210. 140 vezes x vai ser igual. 2 vezes 210, isso dá 420. Vou fazer aqui na frente. Então, agora eu vou isolar o x. X vai ser igual a 420 dividido por 140. Então, qual vai ser o valor do meu x? X vai ser igual. 42 dividido por 14 dá 3. Então, x vai ser igual a 3 segundos. Então, Alex, como ele reduziu a velocidade de 210 km por hora para 140 km por hora, então ele vai gastar 3 segundos para dar a volta no circuito. Ok? Então, tá aí 2 exercícios resolvidos.